Tudo bem, turma? Estou de volta aí, comandante Parente, sou professor de prática de manobra de navios. E a gente hoje vai iniciar a unidade de ensino 4.0. Vamos falar de estabilidade direcional e da curva em Z, ou Zig-Zag Maneuver, que a gente já viu na unidade de ensino 3.0, quando a gente falou sobre aquelas curvas que medem a estabilidade direcional do navio, espiral direta, espiral reversa ou pull-out, e depois a gente mostrou essa curva Zig-Zag Maneuver que mede a efetividade do nosso leme. Então hoje nessa unidade 4.0 a gente vai continuar falando sobre essa estabilidade direcional e sobre a curva Zig-Zag Maneuver, e ela tem aí esses 4 propósitos. A gente vai conceituar a estabilidade direcional do navio. Vamos ver a diferença entre um navio direcionalmente estável e um navio direcionalmente instável. A gente já viu como é que a gente consegue medir isso com as curvas de Dieudonné, espiral direta, de Beck, espiral reversa ou a pull-out. Vamos apresentar, que já fomos apresentados na unidade 3, mas a gente vai apresentar essa curva de zigue-zague maneuver, vamos demonstrar o processo da sua elaboração, isso vai ficar para a próxima videoaula, e vamos nessa próxima videoaula também definir o overshoot, a sua aplicação e os parâmetros de estabilidade direcional. Então vamos continuar aqui, pessoal. Coloquei aí essa frase tirada lá do Ship Maneuvering, desse livro de Charles Scott, The Master and His Ship, que a arte de ship handling envolve a eficácia do uso das forças sobre o nosso comando, sobre o nosso controle, para superar as forças que não estão sob o nosso controle, como força de vento, força de mar. Então, só para a gente dar uma ilustrada aí com uma frase tirada desse livro aí. Vamos adiante, pessoal. Vamos falar de controlabilidade, e a controlabilidade do navio, a gente vai ver que ela sempre vai trabalhar aí com essas 3 capacidades, com essas 3 habilidades do navio. Então, a primeira dessas 3 que a gente vai falar é a estabilidade, que a gente vai falar sobre estabilidade de movimento, pode estar estabilidade de repouso. Vamos falar aí sobre a manobrability, a parte de manobra do navio, a facilidade que o navio tem de manobrar, e o Course Keeping Ability, que é a habilidade do navio de manter o rumo, que é o steering, que é a parte de governo. Então vamos ver a parte de estabilidade, e a gente já foi apresentado essa figura na unidade 3.0. Então a gente fala que um corpo ele está num estado de equilíbrio, esse estado de equilíbrio pode ser em repouso ou em movimento, que ele vai ter um estado de equilíbrio estável ou instável, quando ele é perturbado, ele sofre uma força por um determinado momento, e depois que essa força, que essa perturbação cessa, ele tende a retornar ao seu seu estado de equilíbrio existente antes da perturbação. Nesse exemplo aqui dessa figura, a gente vê um estado de equilíbrio, tá, em repouso. Se a gente der um peteleco aqui nessa bolota aqui, nessa bola, ele vai sair e não vai retornar. Nesse do meio, ele vai retornar e tem um equilíbrio indiferente, né? Que a gente vai ver depois até no navio como é que a gente consegue medir isso quando a gente falar lá do engenheiro, que o engenheiro vê essa parte de estabilidade um pouquinho diferente de nós marinheiros. E aqui a gente tem a estabilidade do movimento, que é aquilo que a gente vai falar do navio, quando ele estiver navegando num determinado rumo e vai sofrer uma perturbação, e a gente vai ver se ele vai voltar ou não para essa posição. Então, essa estabilidade do movimento é a capacidade que o navio vai ter de retornar ao movimento anterior que ele estava navegando, assim que cesse essa força externa que fez com que ele saísse desse seu estágio de estabilidade de movimento que estava equilibrado. Isso aí a gente vai ver que pode acontecer de 2 formas. Eu vou usar os meus controles fixos, que são os meus lemes ou o meu leme, com eles fixos, ou seja, eu estou com o meu navio a meio,
ele saiu, foi perturbado e ele sozinho, com esses controles a meio, ele vai voltar a andar em linha reta, ou usando esses meus lemes para fazer com que esse navio retorne para a posição anterior que ele estava. Então está aqui, o nosso navio está navegando aí no rumo 090, um rumo leste, né? Então está ali o nosso naviozinho indo para leste, e se nada acontecer, ele vai continuar nessa mesma direção, nessa mesma posição, seguindo nesse rumo 090 em linha reta. Nesse trajetória padrão, e vai aparecer naquela parte pontilhada ali. Só que se a gente tiver aqui uma força perturbadora nessa posição que a gente está marcando aí com uma seta em vermelho, ou seja, uma força que vai jogar o meu navio de bombordo para boreste, e essa força perturbadora pode ser aí uma onda, pode ser um vento, pode ser um rebocador, pode ser até o uso do meu leme, né? Estou carregando o meu leme para boreste e esse meu navio ele vai tender a ir para boreste. Só que no caso a gente está falando aí de uma força externa que esteja tirando o navio desse movimento de equilíbrio dinâmico que ele estava. Então, se o meu navio ele vai dar uma guinada, vai começar a guinar, vai ter uma rate de guinada para boreste, uma velocidade angular para a direita, e quando essa força cessa, se esse navio diminuir essa rate de guinada e voltar a andar em linha reta, só que num novo rumo, a gente vai dizer que esse navio é um navio estável. Então ele tem estabilidade em linha reta, ele consegue manter o rumo com o leme a meio. Por outro lado, pessoal, se eu tiver uma perturbação que faça com que o meu navio assuma essa rotação para boreste, essa velocidade angular para boreste, cesse essa perturbação e essa velocidade ela tende a aumentar ou ela tende a se manter constante, ou seja, o navio continua guinando com aquela mesma velocidade angular, com aquela mesma rate of turn para boreste, no caso do nosso exemplo, sem diminuir essa rotação, e aí eu preciso até, se for o caso, usar o meu leme para ele voltar a andar em linha reta, a gente diz que esse navio aqui é um navio instável, diferente daquele primeiro ali que era um navio estável. Então, esse navio dinamicamente instável, ele só consegue manter um rumo em linha reta pelo uso repetitivo do controle de leme depois que ele foi perturbado por uma força externa. Ou seja, eu só vou conseguir andar em linha reta se for um navio instável, se eu usar repetidamente aí o meu sistema de controle do meu leme, dos meus lemes, para fazer com que esse navio volte a andar em linha reta. Vamos lá, vamos para a segunda habilidade que a gente usa aí nessa parte de controlabilidade do navio. Vamos falar então da manobra, maneuverability, pessoal, que é a habilidade de manobrar, ou seja, de modificar aquele rumo que eu estou, o movimento que a embarcação apresenta. Então é uma mudança controlada, ou seja, uma guinada. Vou guinar o meu navio, vou alterar aí, vou manobrar com o meu navio. Então é uma mudança controlada na direção do movimento, boreste, bombordo, e vai revelar a facilidade que esse meu navio tem em realizar alterações na sua derrota. Ou seja, estou num determinado rumo, vou usar o meu leme ou para boreste ou para bombordo, e ele vai revelar se esse navio tem facilidade de manobrar ou se ele não tem facilidade de manobrar. Isso pode acontecer de duas maneiras. Ou eu vou iniciar o movimento, meu navio está navegando em linha reta e eu uso o meu leme para boreste ou para bombordo e vou fazer com que esse navio guine, manobre para boreste ou para bombordo, ou eu vou usar a segunda maneira, que eu vou usar o meu leme, para mudar o movimento, ou seja, o meu navio já está guinando e eu vou usar o meu leme, vou quebrar essa guinada para movimentar esse navio que já estava se movendo. Então, essa aí é a minha parte de manobra. E a terceira habilidade que a gente falou, que é a habilidade do navio manter um rumo. Então, que a gente chama aí de governo, de steering, que é essa habilidade de manter um determinado rumo, que vai revelar a facilidade desse navio em manter o navio na sua derrota.
Então, isso pode acontecer também de duas formas. O navio simplesmente ele não sai do rumo, ou tem uma tendência muito grande de não sair, tá? Ou o navio sai do rumo, mas aí eu preciso usar o meu sistema fixo de controle, que eu reconduzo a ele por meio de pequenas manobras. Então a gente vai ver aí que esses navios que têm essa capacidade de governo, normalmente são navios com um coeficiente de bloco bastante grande, tipo que eu chamo de caixa de sapato, tipo navio-tanque. Então eles quase não saem do rumo, têm uma tendência muito grande de não sair, e quando ele sai do rumo, eu preciso reconduzir ele por meio de pequenas manobras, usando o meu leme. Então, está aí essa terceira habilidade. E a gente já viu aqui essa foto também. O navio saiu, vai dar uma oscilada, eu uso o meu leme, faço ele com que ele volte a andar em linha reta e também na mesma direção que eu estava vindo. Estou aqui no 090, ele sofreu uma perturbação, oscilou, usei o leme, voltei a andar em linha reta e também trouxe ele para o meu rumo inicial, que era o rumo 090. Então vamos dar uma resumida dessas três habilidades, pessoal. Então, a gente resumindo essa parte de controlabilidade, a gente tem a estabilidade, que é a habilidade e a capacidade que o navio tem de retornar ao movimento anterior que ele estava antes do navio sofrer uma perturbação. A manobrabilidade, que é a capacidade que o navio tem de modificar o movimento, ou, ou parar com aquele movimento que o navio vinha, o navio está guinando e eu consigo parar esse movimento. E tem a habilidade de manutenção do rumo, que é a habilidade que ele tem de manter o movimento daquele rumo que a gente deseja. A gente tem ainda, pessoal, uma estabilidade dinâmica que a gente não vai estudar aí, que normalmente a gente estuda essa estabilidade dinâmica lá em TTM, lá em estabilidade, que é uma estabilidade dinâmica que é no plano vertical, quando o navio fala sofre forças aí no eixo transversal da parte de roll, normalmente são controladas por peso, carga, né? Então a gente não vai estudar isso aqui, isso aí vocês já estudaram lá em TTM. Então a gente vai ficar com esses três tipos de estabilidade de movimento que o navio tem no plano horizontal. O primeiro que a gente já viu, que é esse aí a capacidade que o navio tem de estabilidade em linha reta, que é a capacidade que ele tem de retomar uma trajetória em linha reta sem aplicação de forças de superfície de controle, ou seja, sem a utilização do meu leme. Ou seja, o meu navio ele volta a andar em linha reta, ele sofreu uma perturbação, volta a andar em linha reta sem eu usar o meu leme. O meu leme estava leme a meio, continua leme a meio, ele por si só ele vai voltar a andar em linha reta. Significa então que esse navio possui estabilidade em linha reta se ele retorna a uma trajetória linear quando cessa essa perturbação externa. A segunda estabilidade, pessoal, é a estabilidade direcional, que é o motivo aí dessa unidade de estudo 4.0 que a gente está vendo agora. Então, que é essa capacidade que o navio tem de retornar uma trajetória em linha reta na mesma direção, ou seja, na anterior ele volta a andar em linha reta numa outra direção. Nesse aqui, eu vou andar em linha reta e vou voltar para a mesma direção que eu tinha antes da perturbação externa atuar. E pode haver dois caminhos possíveis durante a parte de perturbação. Pode ser oscilatório ou não oscilatório, que a gente vai ver mais adiante no outro gráfico. Isso aí a gente vê o propósito, logo o primeiro propósito da nossa unidade de ensino 4.0, conceituando aí estabilidade direcional. Vão aparecer outros conceitos ainda nessa unidade da estabilidade direcional. E, finalmente, pessoal, a gente tem esse terceiro tipo de estabilidade de movimento, que é a estabilidade posicional. Então, ó, é a capacidade do navio também de retomar a uma trajetória em linha reta,
com a mesma direção e agora também na mesma posição que ele tinha antes da perturbação externa atuar. Então significa que esse navio que ele segue essencialmente a mesma trajetória, ou seja, eu estava indo num determinado track, num determinado patch, num determinado caminho, eu saí, ele vai voltar, vai oscilar na mesma direção e vai trazer ele ali, usando aí o meu leme, um GPS, uma posição para essa linha que ele estava antes da perturbação externa atuar. Então estamos aí apresentados esses três tipos de estabilidade de movimento e a gente tem aqui um resuminho, pessoal, da linha reta, da direcional e da posicional. Então, os três, nesse primeiro aqui, pessoal, eu posso ter essa capacidade de recuperar o movimento em linha reta sem utilizar o meu leme, ou seja, o meu navio está com o leme a meio, fixo, ele sofre uma perturbação, quando essa perturbação sofre, ele volta a andar em linha reta sem ter feito nada. Mas para essa segunda direcional e para essa terceira estabilidade posicional, eu vou necessariamente precisar aí usar o meu sistema de controle de leme para fazer com que esse meu navio volte para a mesma direção ou volte para a mesma posição. A gente já viu esse gráfico que a gente vai apresentar agora, a unidade de ensino 4.0, a gente já viu na 3, vamos passar rapidamente aqui só para mostrar para vocês aí, novamente, essas três estabilidades que a gente acabou de falar. Então está ali a primeira, meu navio está em linha reta, sofreu aqui uma perturbação de bombordo para boreste, ele sofre uma velocidade angular para a direita e depois volta a andar em linha reta quando essa perturbação foge, para. Desculpa, pessoal. A segunda e a terceira, que pode ser com oscilação ou sem oscilação, é a estabilidade direcional. Então, nessa primeira aqui, vai ser estabilidade direcional com oscilação. O navio sofre a perturbação, oscila, volta a andar em linha reta na mesma direção. Só que a gente vê que ele estava em cima do azul, dessa linha azul, ele agora vai navegar na mesma direção 090, só que fora daquele caminho inicial que ele estava indo. Mesma coisa com essa aqui embaixo, que ele faz sem oscilação. E, finalmente, a estabilidade posicional, que o navio sofre perturbação, oscila, volta a andar em linha reta e volta a andar no mesmo caminho. Então, está aqui, ó. Ele estava aqui a essa distância desse caminho e ele volta a andar nessa mesma distância dessa linha azul que ele estava. Então, estamos aí apresentados a essas três estabilidades. Vamos lá. Agora a gente vai ver diferenças entre navios estáveis e instáveis. Então, a gente diz que o navio é direcionalmente estável se um desvio de rumo definido aumentar apenas enquanto uma força ou movimento estiver agindo para causar o desvio. Por outro lado, ele é instável se um desvio de rumo começar ou continuar mesmo na ausência de uma causa externa. A gente já viu isso no desenho e viu isso nesses gráficos que a gente mostrou. Então, o navio direcionalmente instável, ele é fácil de manobrar, ou seja, com qualquer leme que eu coloque para boreste ou para bombordo, esse navio rapidamente ele responda, começa a guinar, seja para boreste ou para bombordo. Então ele é navio, chama até navio nervoso, né? Ele sai facilmente do rumo com qualquer leme que você utilize. Já por sua vez, um navio direcionalmente estável, ele é de fácil governo, ou seja, eu consigo facilmente manter ele num determinado rumo que eu quero. O timoneiro não precisa utilizar muitas vezes o ângulo, o leme,
para fazer esse navio manter um determinado rumo, uma determinada direção que a gente está indo. Então, eu vou requerer menos gasto de energia do meu sistema de governo para manter um determinado rumo definido. Então, a gente tira a primeira conclusão aí, porque eu quero um navio que seja fácil de governar e, ao mesmo tempo, também quero um navio que seja fácil de manobrar. A gente vê que isso aí são duas capacidades que acabam sendo antagônicas, então eu tenho que ter um compromisso aí com letras misturadas no azul e no vermelho, que eu usei aí para mostrar um navio direcionalmente instável e um navio direcionalmente estável. A gente tem que ter um compromisso aí que acaba sendo extremo dessas duas habilidades do navio, mas é desejável que o meu navio tenha essas duas capacidades do uso do leme, de conseguir fazer um governo, né? É difícil. Ou ele vai ser melhor para governo ou melhor para manobra, mas que a gente consiga aí ter essa facilidade. Então a gente mostra aí esse propósito da nossa disciplina, que é estabelecer a diferença entre o navio direcionalmente estável, que é um navio fácil de governar, e o navio direcionalmente instável, que são navios fáceis de guinar, de manobrar. Vamos adiante. Em um sentido aproximado, a estabilidade direcional ou estabilidade pode ser determinado pelo exame do perfil subaquático do navio. A gente vai ver que essa parte das obras vivas, de coeficiente de bloco, vão dizer um pouco aí desse grau de estabilidade. A gente vai mostrar daqui a pouco uma transparência lá do Ship Handler for the Marine, que ele mostra ali algumas características que vão aumentar ou diminuir a estabilidade direcional do navio, e vocês vão ver que algumas dizem respeito à seção reta, comprimento versus boca, e essa parte de coeficiente de bloco. Então, se a área do casco e seus anexos estiverem concentrados na extremidade traseira do navio, muito provavelmente esse navio vai ser direcionalmente estável. Então, já navios que têm uma seção reta avante maior do que a seção reta a ré do navio, tendem a ser direcionalmente instáveis. Então, para a gente dar um exemplo aqui, esse navio que tem essa LPP em azul e essa boca em vermelho, se a gente comparar com esse outro navio que tem a mesma LPP, ou seja, o mesmo comprimento, mas uma boca menor, esse navio da esquerda, ele tem uma capacidade de manutenção do rumo muito melhor que esse da direita. Que é um navio que manobra melhor. Esse da esquerda é um navio que governa melhor. A gente pode comparar aqui com uma fragata, do lado direito, e um navio-tanque, um conteneiro, um navio-tanque, um cargueiro, que talvez. Então, normalmente, esses navios, com o mesmo comprimento, acabam tendo aí uma capacidade de manobra melhor do que esses da esquerda. Por sua vez, esse da esquerda acaba tendo uma capacidade de governo melhor do que esse navio da direita. Então está aí o governo e manobra, navios convencionais, essas habilidades de governo e manobra, como eu já disse para vocês, tendem a ser antagônicas. Um navio com uma boa manobrabilidade pode ser difícil de ser mantido no rumo. E a gente chama um navio com essa característica aí, que ele é um navio que tem bad course keeping ability. Ele tem uma habilidade ruim de manutenção do rumo. Vamos adiante. Essa transparência, pessoal, eu tirei lá do Ship Handling for the Marine, é uma transparência importante. Eu quero que vocês saibam todos esses itens que a gente vai colocar. Normalmente eu costumo perguntar isso em prova, em processos seletivos também essas informações acabam sendo perguntadas, mas são fatores
que influenciam e determinam a estabilidade direcional dos navios. Isso tirado lá do Ship Handling for the Marine. Então, esse primeiro item aí é o seguinte: aumenta com a diminuição do KC, ou seja, se eu entro numa navegação em águas rasas, que o meu underkeel clearance, ou seja, a minha folga abaixo da quilha fica menor, ou seja, que eu estou confinando mais esse espaço da folga abaixo da quilha, que essa água que passa debaixo da minha quilha tende a aumentar a velocidade, vai diminuir a pressão, que vai gerar até um efeito squat, mas aumenta a velocidade. Essa água que aumenta a velocidade, quando bate lá no meu leme, a tendência é de aumentar a minha estabilidade direcional dos navios. Então, o navio, quando ele sai de águas profundas e vai para uma navegação em águas rasas, normalmente em águas restritas dentro do porto, ele tende a melhorar a estabilidade direcional dos navios. O segundo item é que ele aumenta com o aumento do comprimento do navio. Então, se você tiver dois navios com a mesma boca, o navio que tiver um comprimento maior, ele vai ter um aumento da sua estabilidade. Aumento não, ele vai ter uma estabilidade direcional maior do que o navio que tem um comprimento menor do que o dele. Essa estabilidade direcional também aumenta com o aumento do arrastamento, desse arrastamento aí das obras vivas do meu navio com a água, também tem esse aumento da estabilidade direcional, e a gente tem aqui uma diminuição, ou seja, o aumento do coeficiente de bloco do meu navio diminui a minha estabilidade direcional. É o caso dos navios tanques que têm um coeficiente de bloco maior, então você tem uma diminuição da estabilidade direcional dos navios, comparando com navios com um coeficiente de bloco menor. Também diminui a minha estabilidade direcional, o aumento da razão comprimento-boca. Então, quando você tem aí um aumento da razão comprimento-boca, vai diminuir a minha estabilidade direcional. E por último, pessoal, navios, quando uma seção reta, avante, são maiores relativamente à seção reta, a ré do navio, isso são navios também que tendem a ter a diminuição da sua estabilidade direcional do navio. Então, esses seis fatores que influenciam e determinam a estabilidade direcional do navio. Sugiro a vocês que deem uma lidinha lá no Ship Handling for the Mariners, nesse tópico aí que fala de estabilidade direcional, e deem uma olhadinha nesses fatores aí importantes, que vocês saibam esses fatores. Normalmente eu pergunto em prova, a gente faz aí uma busca aí desses conhecimentos, que são coisas importantes para a gente saber. Vamos lá, vamos falar aqui agora do plano horizontal, que é a estabilidade em linha reta é o único tipo de estabilidade que o meu navio com propulsor a ré pode ter sem que eu precise usar o meu leme, ou seja, com o meu leme travado a meio, no plano horizontal, essa aí é a única estabilidade que eu consigo ter sem usar o meu leme. Já, por outro lado, um navio autopropulsado só tem a estabilidade de posição e direcional se eu usar o meu leme ativamente para voltar para a mesma direção, para voltar para o mesmo caminho que eu estava indo. Eu preciso usar o meu leme, e aí o ideal é que os nossos navios tenham aí essas três capacidades: estabilidade em linha reta, direcional e posicional. Estabilidade direcional, será dito que a embarcação é direcionalmente estável se conseguir recuperar a sua direção original, e será dito que a embarcação é direcionalmente instável se ela não consegue recuperar a sua direção original. Então, é desejável que esses navios possuam essas três capacidades,
Essa estabilidade em linha reta é inerente ao casco da embarcação, por isso que a gente às vezes encontra aí que eles chamam de estabilidade do casco, que é essa qualidade aí de conseguir andar em linha reta, e as demais estabilidades dependem das qualidades de governo, do meu steering, né, que pode ser leme, hélice, rotações, às vezes com navios de 2 eixos, né? Tudo isso aí está envolvido nessa capacidade aí de steering do meu navio. Quando o navio se move, forças hidrodinâmicas agem no casco que normalmente determinam o efeito estabilizador de rumo devido à simetria. A ausência de qualquer força externa, por exemplo, o uso do leme, o navio não retornará para sua trajetória inicial após ter sido submetido. Ok, nenhuma novidade aí na estabilidade direcional. E essa tradução, pessoal, a tradução que eu tirei lá do Ship Henry Ford Marine, de estabilidade direcional, e ele já está apontando aí, ele fala aí do engenheiro, né? Que a estabilidade direcional afeta as minhas características de governo, de steering do meu navio, vai afetar a quantidade de leme que eu preciso para quebrar a guinada, a minha mudança de razão de guinada quando o leme é colocado a meio. Então, o projetista lá, o engenheiro, ele olha essa estabilidade direcional de outra forma. Ele testa o grau de estabilidade direcional que o navio possui através daquela curva que a gente já deu uma olhada nela na unidade de ensino 3.0, que é a manobras em Z, ou zigue-zague maneuver, que a gente vai ver na próxima aula, pessoal. A gente já vai começar na próxima videoaula com um pequeno vídeo e depois a gente já vai falar dessa curva. Estou fechando aqui essa primeira videoaula da unidade de ensino 4.0. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, manda uma dúvida aí lá por e-mail ou manda lá na nossa sala do nosso Moodle e aí eu vou, assim que eu tiver contato, eu vou mandar para vocês. Então agradeço aí a vocês, estou fechando aí essa videoaula e até a próxima videoaula que a gente vai falar aí da nossa manobra de zigue-zague maneuver. Obrigado aí, pessoal.